Questão de número 6 da nossa revisão sobre eletrodinâmica. Então vamos lá, gente. Não esqueça que nós estamos falando de custo, consumo, potência e corrente elétrica ligada, tá, à potência. Então vamos lá. A sexta questão fala assim para você. Um ferro de passar roupa deve ser ligado a uma tensão elétrica de 110 volts e possui corrente elétrica de 7 amperes. Determine, na letra A, a potência elétrica desse aparelho e na letra B, o valor do consumo mensal do mesmo se ele é usado por meia hora todos os dias. Então, vamos embora. Primeira coisa, fazer pequenas observações. Ele falou para você da tensão elétrica, representada pela letra U, também chamado de DDP, 110 volts. Falou para você também da corrente elétrica, representada pela letra I, de corrente elétrica ou intensidade de corrente elétrica. Na letra A, o que ele está pedindo? O valor da potência. Potência para nós é simbolizado pela letra P. Tá? Na letra B, ele quer saber o valor do consumo mensal. Gente, mensal, o N é que para nós 30 dias. Tá? Não esquece que todos os meses para nós, para efeito didático, tem 30 dias aqui. E ele quer saber o que? O consumo. E já que ele quer saber o consumo, não vamos esquecer. O tempo tem que estar em hora. Se tiver em minuto, a gente divide por 60 e encontra o valor em hora. O que mais ele quer saber aqui? Ele quer saber o consumo, mas o tempo tem que estar em hora. E a nossa potência aqui, a potência tem que estar em quilowatt ou kilowatt, tá bom? Vamos se atentar para esse detalhe. Se não estiver, a gente tem que fazer a conversão. Mas vamos lá, vamos começar a responder a questão com calma. Isso aqui foi só uma prévia do que a gente vai ver pela frente. Vamos lá, vamos anotar os dados. Ele fala a potência elétrica do aparelho. Então, na sexta questão, na letra A, ele quer saber a letra P. E a letra P para nós é a potência do equipamento. Como é que se calcula a potência aqui para nós? Potência é I vezes U. Ou U vezes I, tanto faz. Então, vamos. Potência vai ser igual. Quanto vale o I? O I vale 7 amperes. Ó, bem aqui, ó, bem aqui. O I vale 7 amperes. E a DDP, ou tensão elétrica, vale 110. 110 é a letra U. Potência vai ser igual. Vamos fazer essa multiplicação. Eu tenho 110 multiplicado por 7. 7 vezes 0 dá 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 7 vezes 1 ou 1 vezes 7, 7. 7 vezes 1 ou 1 vezes 7, 7. Resposta, 770. Então, potência vai ser igual a 760 watts. Mas, vamos embora. Na letra B, o que ele quer saber na letra B? Na letra B, ele quer saber o consumo do aparelho em 30 dias. Então, vamos para cá. Vou colocar uma linha aqui e vamos colocar nossas observações. Primeiramente, o tempo aqui tem que estar em hora. Bora ver se o tempo está em hora? Ele disse que o ferro é utilizado meia hora todos os dias. Meia hora, as pessoas costumam dizer que é 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Mas também meia hora, ou meia hora também é chamado de metade de uma hora. A metade de uma hora é meia hora. Tá bom? Tudo bem até aí? Mas olha, não vai esquecer. Caso você não use o meia hora aqui, ó, você também pode usar o 0,5 de hora. Tá bom? Se você não usar o meia hora, você também pode usar o 0,5 de hora, não tem problema. Ou você usa 1 sobre 2 de hora, ou você usa 0,5, que é a divisão de 1 sobre 2. O 30 minutos não pode ser utilizado porque quando nós falamos de consumo e quando nós falamos de custo,
essa unidade de hora essa unidade de tempo tem que estar em hora, tá bom? Então vamos embora, vamos seguir aqui. O que mais? A potência. Aqui para nós, a potência do equipamento, quanto vai a potência? Potência vale, ó, nós calculamos aqui na letra A a potência, vale 760 watts. Mas presta atenção que aqui na frente da potência não tem o K. E o que a gente vai fazer quando isso acontecer, já que nós estamos falando de consumo? Vamos fazer o seguinte, a gente repete o 770, vamos multiplicar por 10 elevado a menos 3 kW. Pronto, já está convertido, já está transformado para nós colocarmos na fórmula, tá bom? É dessa maneira que a gente faz. O que mais ele deu para nós? O que mais ele deu para nós? Ele disse que o custo mensal, ou seja, mensal 30 dias. Então, o N aqui para nós vale 30 dias. O que mais? Só isso, né? Então, vamos calcular. Vamos lá. Como é que se calcula o consumo? A gente coloca assim, ó, consumo vai ser igual à potência do equipamento que você ligou na tomada, o tempo que você deixou o equipamento na tomada e o número de dias que você usou o equipamento. Consumo vai ser igual. Potência, quanto é que vale a potência? 770 vezes 10 elevado a menos 3, vezes, quanto é o tempo? O tempo é 0,5 de hora. Quantos dias se passaram? Se passaram 30 dias. Vamos lá. Fica assim. Consumo vai ser igual. Eu tenho que multiplicar o 770, o 0,5 e o 30. Todos esses números aí a gente vai multiplicar. Não interessa a ordem, mas tem que ser multiplicado, tá bom? Vou começar por 770 e o 0,5. Eu tenho 770 vezes 0,5. Já que eu só tenho um número aqui embaixo, bora multiplicar sem problema. Esquece da vírgula e vamos lá. 5 vezes 0 dá 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, dá 35. Fica 5 e sobe 3. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, dá 35. Com mais 3, 38. Então, a minha resposta fica 3.850. Mas, olha, bora lembrar da vírgula agora. Quantos números nós temos depois da vírgula? Temos apenas um número depois da vírgula. Na minha resposta, que fica aqui embaixo, eu tenho que colocar a vírgula de volta. Mas quando eu colocar a vírgula de volta, eu também só tenho que ter um número depois da vírgula. A resposta é essa aqui, 385,0, tá bom? Mas, ó, detalhe, não existe essa história de 385,0. É meramente 385. Depois da vírgula, se o zero estiver sozinho, não tem valor. Então, eu não vou colocar para não entrar em confusão. Então, ficaria 385 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 30. Eu ainda não fiz a multiplicação com 30. Tá bom? Vamos lá, bora multiplicar agora. Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou apagar isso aqui para facilitar a minha vida. Eu tenho 385 vezes 30. Gente, eu vou esquecer um pouquinho aqui desse zero e acrescento ele na resposta. 3 vezes 5 dá 15. Fica 5 e sobe 1. 3 vezes 8 dá 24. Com 1, 25. Fica 5 e sobe 2. 3 vezes 3 dá 9, com 2, 9, 10, 11. Então, a resposta até agora fica 1.155, tá bom? Mas, olha, presta atenção que esse número de baixo aqui tem um zero, e a gente não usou o zero, então vou repetir o zero na resposta. Então, a resposta fica 11.550, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu fico... Consumo vai ser igual a 11.550 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos transformar
esse 11.555 vezes 10 a menos 3, que é um número científico, para o número normal do nosso cotidiano. Gente, em outras palavras, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar o 10 elevado a menos 3, para que ele fique um número normal. Então fica, consumo vai ser igual. Vamos lá para o nosso borrão. Vou apagar isso aqui, para a gente não entrar em confusão. E eu vou colocar o 11.550 vezes 10 elevado a menos 3. Quanto vale o expoente? Menos 3. Significa que esse número aqui ele tem vírgula, a gente vai colocar vírgula de volta. Quanto vale o expoente? Menos 3. 3 números para o lado esquerdo e a gente vai colocar a vírgula de volta, tá bom? Se o expoente vale 3, porque vamos andar 3 números para o lado esquerdo, começando do final do número e colocar a vírgula de volta. Vamos lá? 1, 2, 3. Nesse pontinho aqui é a vírgula que vai ficar e vai entrar de volta ao número. Resposta fica 11,55. Depois da vírgula, se o zero aparecer sozinho, ele não tem valor. Então, fica 11,55 a nossa resposta. Gente, não tenho mais o 10 elevado a menos 3. Quando a gente faz isso, a gente elimina o 10 elevado a menos 3. E fica somente a resposta, tá bom? Então, vamos. Então, ficaria assim. 11,55 kWh. Essa aqui é a nossa resposta. Já temos a letra A, já temos a letra B. E é isso, gente. Questão de número 7 da nossa revisão. A questão ela fala assim. Uma chapa elétrica, quando ligada a uma diferença de potencial de 120 volts, desenvolve uma certa potência elétrica. Se a corrente elétrica que atravessa a mesma é de 5,5 ampere, determine, na letra A, a potência elétrica desse aparelho. Na letra B, se o quilowatt-hora custa 30 centavos ou 0,3 reais, qual o custo em reais dessa chapa durante um mês, se ela ficar ligada durante 10 minutos todos os dias? Vamos lá, as nossas observações. Primeiramente, ele deu para você o valor da DDP, simbolizada pela letra U, tá bom? Também chamado de tensão elétrica. Forneceu para você também a intensidade de corrente elétrica, representada pela letra I, ou corrente elétrica. Na letra A, ele pede o valor da potência do equipamento, representado pela letra P de potência. Na letra B, ele quer saber o custo. Custo, quanto você vai pagar, tá bom? Ele disse que o quilowatt-hora vale 30 centavos, ou seja, a letra V vale 0,3 de reais. Ele disse que tem que ser durante um mês, ou seja, o N aqui vale 30 dias, um mês. O tempo de uso do equipamento é de 10 minutos, tá bom? Ou seja, ele disse que o tempo vale 10 minutos. Mas eu falei para você que o tempo, quando nós falamos de custo ou consumo, se a pergunta é custo ou consumo, o tempo tem que estar em hora. E a potência ela deve estar em kilowatt ou quilowatt. O que a gente faz com o tempo? Se o tempo estiver em minuto, a gente vai pegar esse 10 e dividir por 60. Tá bom? E a gente vai encontrar a resposta em hora. É isso que a gente vai fazer. Então, gente, vamos com calma. Isso foi apenas uma prévia do que a gente vai fazer e vamos começar. Questão de número 7. Na sétima questão, ele disse na letra A, determine o valor da potência. Como é que se calcula a potência aqui na eletrodinâmica? Potência é I vezes U. Potência vai ser igual. Quanto vale a letra I? A letra I, presta atenção bem aqui, ela vale 5,5 e a letra U vale 120. Então, fica 5,5 vezes 120. Vamos fazer essa multiplicação e achar a potência.
Potência vai ser igual. Vamos lá, fazer a multiplicação. Eu tenho 120 multiplicado por 5,5. Esquece aqui do zero, depois a gente lembra dele e vamos multiplicar por 12. Tá? Vamos lá. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá 10. Fica 0 e sobe 1. 5 vezes 1 ou 1 vezes 5 dá 5. Com 1 lá em cima, 6. Resposta 60. Agora eu vou começar pelo segundo número e fazer a multiplicação e colocar a resposta aqui no segundo número também. Então fica 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá 10. Fica 0 e sobe 1. 1 vezes 5 ou 5 vezes 1 dá 5. Com mais 1, 6. Então quanto vai dar aqui a nossa resposta? A nossa resposta vai dar 0, 6, 6. Tudo bem até aí? Ó, não esquece que a gente nem mexeu com o zero que está aqui embaixo. E a gente vai colocar esse zero aqui de volta. Tá bom? Então, a gente vai colocar o zero aqui na resposta final. Fica 6.600. 6.600. Vamos colocar a vírgula também. Quantos números tem depois da vírgula? Tem um número depois da vírgula. Então, vamos colocar também na nossa resposta um número depois da vírgula. Eu tenho 6.600, colocando a vírgula de volta, ela fica bem aqui. E eu tenho apenas um número depois da vírgula. Então, a resposta é essa aqui. Tá bom? 660. Não existe essa história de 660,0. Coloca só 660, que é para você não errar na continuidade dos nossos cálculos. Então, quanto é que deu a nossa resposta? 660 watts. Pronto. Essa aqui é o valor da letra A. Vamos fazer agora a letra B. O que ele quer na letra B? Na letra B, ele quer que você determine o custo. Não é o custo? Vamos ver aqui para não esquecer. Determine o valor do custo. Então, é o custo que nós queremos. Vamos lá. Custo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o tempo. Tempo. Quanto é que vale o tempo aqui? Tempo aqui, ele disse que vale 10 minutos. Só que eu falei para você que se ele fornecer o tempo em minuto, a gente vai dividir isso por 60 e encontrar o tempo em hora. Vamos lá. Eu vou eliminar esse zero daqui de baixo, com esse zero daqui de cima. Fica 1/6 de hora. Eu posso trabalhar com esse 1/6 de hora, mas também eu posso fazer a divisão. Quanto é que ficaria a divisão? 1 dividido por 6. O número 1 não pode ser dividido por 6 porque o número 1 é muito menor que o 6. Quando isso acontecer, você faz isso aqui, ó, 0, e você fornece um 0 para ele. Para esse número 1 se tornar maior que 6. Nesse caso, ele se tornou maior porque agora ele é o 10. E 10 é maior que 6. Então, pensa comigo. Que número a gente multiplica o 6 para dar próximo de 10? Vamos lá. 6 vezes 2. 2 vezes 6 dá 12. 12 vai ultrapassar o 10. Então, não pode ser o 2. Então, vamos fazer por 1, né? 1 vezes 6 dá 6. Aí, vai ter que ser o 6 mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar o 6 mesmo, porque não tem jeito. Não pode ultrapassar. Então, fica 1 vezes 6, 6. Coloca o 6 aqui e bora fazer a subtração. Eu tiro o 6 de 10, sobram quanto? 4. Gente, vamos continuar o cálculo. 4 pode ser dividido por 6? Não, porque o 4 é menor que o 6. O que a gente vai fazer? A gente vai fornecer um 0 aqui por 4 e se tornar maior. Professor, coloca outra vírgula aqui. Eu coloco outra vírgula aqui? Não, gente. Essa parte aí não pode ter duas vírgulas. Só é uma, tá bom? Então, deixa assim desse jeito mesmo. Que número eu multiplico o 6 para dar próximo de 40? Vamos lá. 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. E 36 está bem próximo já de 40. Tá bom? Se eu fizer por 7, vai ultrapassar. Vai ficar, eu acho que 42 por aí. E vai ultrapassar o 40. Então, vai ter que ser o 6. 6 vezes 6, 36. Eu tiro 36 de 40, sobra quanto? 4. Gente, a gente vai parar por aqui. Tá bom? Ó, se ficar 2 números depois da vírgula, dá para a gente fazer nosso cálculo. Não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na nossa resposta,
deu 1 sobre 6 ou 0,16 de hora, não é isso? 0,16 de hora, correto, tá? Qualquer um dos dois números que você trabalhar vai estar certo. Ou você trabalha com esse na equação, na fórmula, ou você trabalha com esse aqui arredondado, tá bom? Não tem problema nenhum. Qualquer um dos dois está certo. Então vamos lá. Ele pediu também que, já que eu estou trabalhando, a pergunta é sobre custo, a potência na questão ela tem que estar em quilo. Presta atenção que o cálculo da potência nós já fizemos aqui na letra A. Deu 660 watts. Mas presta atenção também que na frente do W não tem a letra K. E se não tem a letra K, a gente tem que colocar essa letra K aí. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer desse jeito. Repete o valor da potência, que é 660, multiplica sempre por 10 a menos 3, kW. Pronto, já está transformado e a gente já pode colocar na nossa equação. Tá bom? Outro detalhe. Ele disse aqui que é para fazer o cálculo no mês. Então, o mês para nós, a letra N para nós tem 30 dias. Presta atenção. O que mais ele disse aqui na letra B? Ele disse que o custo do quilowatt-hora é 30 centavos. Então, eu posso dizer que o valor que a empresa cobra é 0,3 de reais. Professor, não é 0,30? Gente, depois da vírgula, zero não tem valor. Então, eu não vou colocar esse zero aí para não fazer confusão lá na frente, tá bom? Então, vamos embora. Vamos fazer a substituição aqui. Vamos fazer a substituição aqui do custo e achar o valor da resposta da letra B. Então, vamos. Custo. Como é que se calcula custo? Custo é a potência, tempo de uso que o equipamento está ligado na tomada, número de dias que você ligou o equipamento e o valor que a empresa cobra. Custo vai ser igual. Potência, presta atenção aqui na nossa potência. A gente vai usar essa aqui, ó. 660 vezes 10 a menos 3. 660 vezes 10 elevado a menos 3. Tá bom? E o que mais ele passou para você? Tá? Tempo. Qual é o tempo de uso do equipamento? Tempo de uso, eu posso usar o 1 sobre 2 ou 0,16. 1 sobre 6 ou 0,16. Gente, eu vou usar o 1 sobre 6, né, que eu acho que é um pouco mais complicado, para que você também pegue algumas dicas, algumas manhas, né, e fique também sabendo usar isso. Numa outra oportunidade, eu uso 0,16 ou 0, alguma coisa, sei lá, tá bom? Vamos lá. Então, fica vezes 1 sobre 6, para que você saiba trabalhar com isso. O N para nós vale 30 dias. E o valor que a empresa cobra é 0,3, tá, de reais. Bora prestar atenção aqui, ó. Tá aqui, ó. O N vale 30 e o valor vale 0,3. Tá tudo certo, tá? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que eu vou fazer. Eu tenho 660 vezes 1 vezes 30 vezes 0,3. Eu vou colocar tudo isso em cima e eu vou multiplicar todos eles e eles vão ficar divididos por 6, tá bom? Então, vamos lá começar. Ficaria desse jeito aqui, tá? Eu posso fazer dessa maneira aqui. Eu posso fazer a multiplicação dos números e depois eu divido por 6 e vejo quanto é que vai dar. Ou eu já posso usar o 6 também, não tem problema nenhum de você usar diretamente logo o 6. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 660 por 1 sobre 6. Vai ficar assim, ó. Ó, presta atenção, vai ficar assim, ó. Fica, custo vai ser igual 660 dividido por 6 vezes 10 a menos 3 vezes 30 vezes 0,3. Vou logo fazer esse aqui, esse cálculo bem que eu já vou fazer logo de início, tá bom? Eu vou fazer logo esse cálculo aqui, tá bom?
1 vezes 660, 1 vezes 660, 1 vezes 660 dá 660, dividido por 6. Tá bom? Não vai esquecer que foi mais ou menos isso que nós fizemos. Vamos lá, agora eu vou fazer a divisão. Quanto é 660 dividido por 6? Não esquece, vou repetir. O que nós fizemos aqui? Eu fiz o seguinte, eu multipliquei 660 por 1. 1 vezes 660, a resposta vai dar 660, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Mas não esquece que aqui embaixo está dividido por 6. Então, eu vou colocar aqui embaixo também dividido por 6. Aí fica 660 dividido por 6. Tá bom? Foi isso que nós fizemos. Não vai esquecer que eu não quero que você fique perdido aí. Tá? Então, vamos embora. Vamos lá. Vou até apagar isso aqui porque está um borrão muito louco. Bora aqui apagar isso aqui para fazer nossos cálculos. Vamos lá. Eu tenho 660 dividido por 6. Passa uma vírgulazinha bem aqui, ó. 6. Que número multiplica o 6 para dar 6? 1. 1 vezes 6 dá 6. 6 menos 6 não sobra nada. Tá bom? Vamos continuar o cálculo? Quem ainda tem lá em cima? Ó, presta atenção que eu ainda tenho mais um 6 aqui em cima. Baixa esse 6. Tá? Baixa o 6. Agora vamos fazer. Quanto é que dá 6 dividido por 6? Tá? Que número multiplica 6 para dar 6? 1. 1 vezes 6, 6. Subtraindo isso aqui, não sobra nada. Gente, professor, mas olha, sobrou um 0 ainda aqui em cima. Tudo bem, pega esse 0 e coloca para cá. Pronto, resposta 110. Então, vamos lá. Continuando. Custo vai ser igual a 110 vezes 10 elevado a menos 3. Bora multiplicar agora 30 por 0,3 e colocar lá embaixo. Eu tenho 30 multiplicado por 0,3. Esquece da vírgula, esquece do zero. Não, vou fazer esse direto, tá bom? Vamos lá. Só esquece da vírgula. 3 vezes 0 dá 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 3 vezes 3 dá 9. Resposta 90. Agora eu vou lembrar da vírgula. Quantos números tem depois da vírgula? Tem um número depois da vírgula. Na minha resposta aqui embaixo, que é 90, eu tenho que colocar a vírgula de volta. E eu vou colocar ela de volta bem aqui. Por quê? Porque eu também só tenho um número depois da vírgula, só para você prestar atenção. A resposta dá 9,0. Em outras palavras, dá 9, tá bom? Não existe essa história de 9,0. Depois da vírgula, 0 não tem valor. Não é necessário você colocar. E eu não vou colocar. Então, bora. Então, quanto é que deu aqui? 30 vezes 0,3 dá 9. Agora eu vou multiplicar 110 por 9. Gente, você também poderia ter feito assim, ó, presta atenção. Eu poderia multiplicar o 660, depois iria multiplicar por 1, depois iria multiplicar por 30, depois iria multiplicar por 0,3, e aí eu divido a resposta por 6. Eu vou dividir a resposta por 6 e iria encontrar o mesmo resultado, a mesma resposta, tá bom? Mas você também pode fazer dessa maneira que eu estou te mostrando. Não tem problema algum. Vamos embora, bora continuar aqui. Então, eu tenho 110 multiplicado por 9. Vamos lá. Tenho 110 multiplicado por 9. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 1 ou 1 vezes 9 dá 9. 9 vezes 1 ou 1 vezes 9 dá 9. Resposta 990. Então, eu tenho custo igual a 990 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Posso dizer que o custo vai ser igual
eu tenho 990 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou transformar esse número científico para o número cotidiano. Em outras palavras, eu vou eliminar o 10 elevado a menos 3 e colocar só a resposta mesmo normal. Então vamos lá, como é que ficaria isso aqui? Apaga isso aqui e vamos colocar a nossa resposta. Eu tenho 990 vezes 10 elevado a menos 3. Quanto vale o expoente? O expoente ele é negativo, menos 3. Significa dizer que esse número da frente ele tem vírgula, a gente tem que colocar a vírgula de volta. Quanto vale o expoente? 3. Vamos andar 3 casas para o lado esquerdo e colocar de volta a vírgula. Vamos embora. 1, 2, 3. Bem aqui vai aparecer a vírgula. Gente, aonde aparecer pequenas aberturas, a gente preenche com 0. Aqui na frente tem uma abertura e eu vou preencher com 0. Como é que fica a minha resposta? 0,99. Não esquece que depois da vírgula, se o 0 estiver sozinho aí atrás, ele não tem valor, tá bom? Então você pode apagar ele. A resposta fica 0,99. 0,99 reais. Esse é o custo que a pessoa vai pagar pelo uso do ferro. Tudo bem até aí? Então vamos embora. Questão de número 8. O que diz a questão de número 8 para nós? Qual é o valor da tensão elétrica de um ventilador que é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 amperes e potência elétrica de 42 watts? Vamos aos detalhes. Ele quer o valor da tensão elétrica. Gente, tensão elétrica para nós é a letra U. É a letra U que ele quer saber. O U é chamado de tensão elétrica, mas também é chamado de DDP, que significa diferença de potencial. Ele disse também que a corrente elétrica, está aqui, ó, corrente elétrica, ela vale 0,35 amperes. Corrente elétrica é 0,35 amperes. O que mais? Ele disse que a potência elétrica vale 42. Potência elétrica vale 42 watts. Tudo bem até aí? Tranquilos? Então a gente pode resolver numa boa. Vamos lá? Então ficaria assim. Nessa questão de número 8, ele quer saber quanto vale a letra U, tá bom? E ele deu a fórmula da potência para nós. Ele mencionou aqui na questão, presta atenção, que na questão ele falou de potência, na questão ele falou de corrente elétrica, tudo bem? Se ele está falando de potência, vamos utilizar a fórmula da potência para achar essa resposta. O que é potência para nós? Potência é igual a I vezes U. Potência é igual a corrente elétrica vezes a tensão elétrica. E vamos resolver. Então fica, quanto vale a potência? 42. Não esquece que ele deu aqui, ó. Quanto vale a potência? 42. Quanto vale a letra I? 0,35 amperes. E ele quer saber o valor da letra U. Tudo bem até aí? Fazendo a substituição dos valores, nós encontramos esta equação. 42 é igual a 0,35 vezes U. Mas não vai te esquecer, ó, presta atenção no detalhe. Ele deu essa equação, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber quanto vale a letra U. Significa dizer que todos os números que estiverem desse lado aqui devem passar para o outro lado. Mas eles vão fazer isso de qualquer maneira? Não. Tá bom? Não é de qualquer maneira. É sempre com a operação inversa. Vamos começar? O que o 0,35 está fazendo desse lado? Ele está multiplicando. Significa dizer que ele vai passar para o outro lado dividindo. Lembre-se que se ele vai passar dividindo, ele não vai ficar em cima, ele vai para baixo. Eu já estou apontando que ele vai ficar embaixo do 42. Então, ficaria assim. Vou passar a linha aqui e vou continuar a equação. Ficaria assim, ó. 42 dividido por 0,35
é igual à letra U. Gente, ó, presta atenção. Se tivéssemos uma calculadora, a gente já faria direto. A gente pegava a calculadora e fazia 42 dividido por 0,35. Pronto, já tem a resposta. Mas no dia do Enem, do concurso público, do vestibular, não vai ter essa história de calculadora. Então, bora fazer na manual mesmo, tá bom? 42 dividido por 0,35, tá? A gente não pode dividir números que têm vírgula. O certo é remover a vírgula na divisão, tá? E fazer a divisão. Gente, nós não fazemos a divisão com o número que tem vírgula. A gente tem que ajeitar primeiro para poder fazer a divisão. Se for soma, subtração, multiplicação, não tem problema. Mas na divisão tem que remover primeiro a vírgula para fazer o cálculo direitinho. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vou ensinar um truque. Tem um truque que é esse aqui, ó. Presta atenção. 42 dividido por 0,35. Vamos lá. Quantos números existem depois da vírgula? Tem 2 números depois da vírgula, é o 35. O que eu vou fazer? Em cima eu vou multiplicar por 100 e embaixo eu também vou multiplicar por 100. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Não pode ser só embaixo e também não pode ser só em cima. Tem que ser em cima e embaixo para dar certo, tá bom? Ó, se fosse 42 dividido por 0,3... quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho um número depois da vírgula. Então, eu vou multiplicar por 10 em cima e vou multiplicar por 10 embaixo. Porque só é um número depois da vírgula. Então, eu uso 10. Mas, professor, se fosse, presta atenção, se fosse 0,355, se fosse 0,355, ó, presta atenção. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 3 números depois da vírgula. Então, eu vou multiplicar por 1000 em cima e vou multiplicar por 1000 embaixo. Eu faço isso com o objetivo, com a finalidade de remover a vírgula. Aí eu faço a minha divisão, tá bom? Não esquece. Eu faço isso com o objetivo, com o intuito de remover a vírgula, tá bom? Então, vamos embora, vamos continuar. Isso aqui foi só um exemplo que eu dei para você. Então, ficaria assim, ó, 42 vezes 100. Vamos embora. Deixa eu apagar isso aqui daqui. 42 vezes 100. Vezes 100. Esquece dos zeros, multiplica direto. 1 vezes 42 é 42. Lembra dos zeros. Quantos zeros eu tenho no número de baixo? Eu tenho 2. Então, eu coloco 2 zeros na minha resposta. Minha resposta fica 4.200. Então, 4.200 dividido por... Agora eu vou fazer 0,35 vezes 100. 0,35 vezes 100. Esquece da vírgula, esquece desses zeros aqui. 1 vezes 35 dá 35. Agora eu vou lembrar dos zeros, tá? Vou lembrar do zero. Gente, esse número aqui de baixo tem 2 zeros porque é o número 100. Vou colocar os zeros de volta, fica 3.500. Professor, mas tem um zero aqui. Gente, número que tem vírgula, a gente não conta esse zero. Número que tem vírgula, ele tem vírgula, tá bom? Então, bora, presta atenção para cá. Quantos números existem depois da vírgula? Tem 2 números depois da vírgula, que é o 3 e o 5, tá bom? Na resposta aqui embaixo, eu tenho que colocar a vírgula de volta. Eu vou colocar a vírgula bem aqui. Por quê? Porque eu tenho 2 números também depois da vírgula. Então, quanto é que fica a minha resposta? A minha resposta ela fica 35. Não existe essa história de 35,00. É só 35. Depois da vírgula, se os zeros estiverem sozinhos, não tem valor. Então, ficaria 35 igual à letra U. Agora sim, vamos dividir 44.200 por 35 e ver quanto é que dá a resposta. Vai ficar assim, ó. U vai ser igual a... Bora ver a resposta quanto vai dar.
Vamos lá, vamos fazer essa divisão aqui. Eu tenho 4.200 dividido por 35. Gente, aqui, ó, bora pegar aqui o 42, porque 42 é maior que 35, tá bom? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 35 para dar próximo de 42? Se eu pegar o 35 e multiplicar por 2, 2 vezes 35 dá 70. E 70 é maior que 42, então eu não posso fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar por 1. Se eu fizer por 2 dá 70, então não posso. Então, tem que ser por 1 mesmo. 1 vezes 35 dá o próprio 35. 42 menos 35, resposta 7. Tá bom? Poxa, professor, mas por que deu esse 7 aí? Ó, presta atenção, presta atenção. É só você imaginar a seguinte situação. Ó, se tu tem 35, se tu somar com 7, quanto é que vai dar? 7 com 5, 12. Fica 2, sobe 1. Tenho 3 com 1, 4. Vai, 42. Por isso que eu disse que 42 menos 35, tá bom? Dá 7 a resposta. Porque se eu pegar o 7 e somar com 35, dá o 42, tá bom? Então, ó, sobrou aqui para mim o 7. 7 pode ser dividido por 35? Não, porque o 7 é menor que o 35. O que eu faço? Eu tiro um zero daqui de cima e baixo ele para formar 70, tá bom? Eu baixo o zero para formar 70 no número de baixo. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 35 para dar próximo de 70? Ó, vamos lá fazer. Vamos fazer por 2. Quanto é que dá por 2? 2 vezes 35 dá 70. Ó, certinho, tá bom? Certinho. Se você quiser, eu posso fazer por parte também para não ficar confuso. Ó, 2 vezes 5 dá 10. Fica 0 e sobe 1. 2 vezes 3 dá 6. Com o que está lá em cima, 7. 70, tá bom? Então, vamos lá. Então, 2 vezes 35 dá 70. 2 vezes 35 dá 70. 70 menos 70 não sobra nada. Professor, mas ó, sobrou um zero ainda aqui. Ó. O que eu faço com ele? Passa ele para cá para o final da minha resposta. A resposta fica 120. Pronto. E bora para cá. Então, fica 4.200 dividido por 35, 120 volts. É o valor da minha tensão elétrica, é o valor da minha DDP. Tá bom? Essa foi a pergunta, essa foi a resposta. Valor 120 volts. Tá bom? Olá, gente. Vamos com calma, vamos continuar nossa revisão. Agora vamos fazer a questão de número 13. Lembrando que da 13, 14, 15 e assim por diante, as questões envolvem diretamente potência. E vamos sair das questões, vamos resolver as questões envolvendo justamente a fórmula de potência, tá bom? Então vamos lá. Questão número 13. Numa certa residência, estavam em cima da mesa duas lâmpadas, A e B, com as seguintes especificações descritas na caixa. Lâmpada A, 120 volts, 3,5 amperes. Lâmpada B, 120 volts, 1,5 amperes. Qual é o valor da potência elétrica de cada uma? Então vamos lá, vamos às nossas observações. Primeiramente, aí diz que são duas lâmpadas, definido como sendo A e B, não são lâmpadas iguais, são lâmpadas diferentes, por isso a denominação de lâmpada A e lâmpada B. A lâmpada A, ela tem 120 volts, isso aqui para nós é a nossa DDP, representada pela letra U, ou também chamado de tensão elétrica, e 3,5 ampere. Isso aqui para nós é a nossa intensidade de corrente elétrica ou simplesmente corrente elétrica. Lâmpada B, 120 volts também é a DDP ou tensão elétrica e 1,5 amperes que é a nossa intensidade de corrente elétrica ou simplesmente corrente elétrica. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é o valor da potência da lâmpada A e qual é o valor da potência da lâmpada B. Um da lâmpada A e um da lâmpada B. Então, vamos embora. Vamos resolver aqui. Vamos colocar aqui, primeiramente, para a lâmpada A. E depois, vamos fazer o cálculo para a lâmpada B.
Tudo bem? Valores. Eu quero saber a potência e eu quero saber a potência. Primeira lâmpada A. Fórmula. Potência é igual a I vezes a DDP. Potência vai ser igual. Vamos lá? Eu tenho a letra I valendo 3,5 amperes e a letra U valendo 120. Então, fica 3,5 amperes vezes 120. Potência vai ser igual. Vamos lá fazer a multiplicação. Eu tenho 120 vezes 3,5. Vamos lá. Esquece aqui temporariamente do zero. Vamos multiplicar 12 vezes 35. Depois a gente coloca a vírgula. Vamos lá. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá 10. Fica 0 e sobe 1. 1 vezes 5 ou 5 vezes 1 dá 5. Com 1, 6. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3, 3. Somando, fica 0. 12, fica 2, sobe 1. 3 com 1, 4. Agora presta atenção. Vamos lembrar primeiramente aqui do zero. 120 tem um zero. Vamos baixar o zero para a resposta, fica 4.200. Agora, vamos lembrar da vírgula aqui também. Quantos números tem depois da vírgula? Tem um número depois da vírgula. Na minha resposta, aqui embaixo do 4.200, também eu tenho que ter apenas um número depois da vírgula. Então, tem que ser colocada a vírgula no posicionamento correto. E esse é o posicionamento correto. Resposta 420. Não tem essa história de 420,0. Depois da vírgula, se o zero estiver sozinho, ele não tem valor, tá bom? Então, resposta 420 watts. Tá bom? Agora, para a lâmpada B. Colocando a fórmula. Potência é igual a I vezes U. Potência é igual, fazendo a substituição dos valores. Para a lâmpada B, eu tenho letra U valendo 120 e a letra I valendo 1,5. Então, fica 1,5 vezes 120. Potência vai ser igual, vamos fazer a multiplicação, 120 vezes 1,5. Multiplicando, esquece aqui do zero, vamos multiplicar 12 por 15. Depois a gente lembra do zero, depois a gente lembra da vírgula, tá bom? Isso é uma dica, um truque matemático, tá bom? Professor, eu vou fazer o cálculo normal, como eu aprendi com a professora de matemática. Tudo bem, não tem problema. O importante aqui é a nossa resposta, não é a maneira de se fazer, tá bom? Então, bora. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá 10, fica 0 e sobe 1. 5 vezes 1 ou 1 vezes 5 dá 5, com 1, 6. Vamos lá. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Bora somar isso. Fica 0, 8 e 1. Vamos lembrar agora do zero aqui do 120, tá bom? A gente esqueceu momentaneamente, agora vamos lembrar. Eu tenho um zero aqui, vou colocar na resposta. Fica 1.800. Agora, vamos lembrar também do número que tem vírgula. Quantos números tem depois da vírgula? Tem um número depois da vírgula. No 1.800, a gente tem que colocar a vírgula de volta nessa resposta. Então, deve ter depois da vírgula também apenas um número. Vou colocar a vírgula bem aqui e eu tenho um número depois da vírgula, que é o zero. A resposta é essa aqui, tá? 180. Não tem essa história de 180,0. Então, resposta 180 volts ou watts. É isso aí. Vamos fazer agora a questão de número 14 da nossa revisão. A questão de número 14 ela fala assim: Renata usa diariamente um secador de cabelo. Certo dia, ela resolveu comprar um aparelho com maior eficiência e de maior potência. Mas ela não sabia a potência elétrica do secador dela. Então, ela olhou algumas especificações descritas no seu próprio aparelho.
220 volts e 3 amperes. Qual foi o valor encontrado por Renata? Então vamos lá, as nossas pequenas observações. Primeiramente, ela quer saber a potência do aparelho dela para que ela compre um aparelho de maior potência e depois de melhor eficiência. Porque dependendo do equipamento, quanto maior a potência dele, melhor e eficiente, mais rápido o serviço o aparelho com essa potência maior vai fazer. A primeira coisa que ela encontrou na caixa é que a DDP, representada pela letra U, vale 220 volts do aparelho que ela tem. E depois 3 amperes. Lembrando que esses 3 amperes aí é a letra I de intensidade de corrente elétrica ou simplesmente corrente elétrica. O que ela quer saber? A questão quer saber qual é o valor da potência do equipamento de Renata. Então vamos lá resolver. A questão de número 14 quer saber qual é a potência do equipamento. Qual é a fórmula da potência? Potência é I vezes U. Potência vai ser igual. Quanto vale o I? Vamos lá. Ele vale, presta atenção aqui, 3 amperes. Quanto vale a letra U? 220 volts. Então fica 3 amperes e 220 volts. Potência vai ser igual. Vamos lá fazer a nossa multiplicação aqui. Eu tenho 220 volts multiplicado por 3 amperes. Vamos lá, multiplicação simples. 3 vezes 0 dá 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 dá 6. 660. Então, potência de 660 watts. Então, o equipamento dela tem uma potência de valor baixo. Pode dar para fazer secar o cabelo, fazer o que ela tem que fazer, sim. Mas ela quer um equipamento com uma maior potência e dentro dessa linha deve ter uma melhor eficiência para executar o serviço, que ela quer fazer e melhorar para ela. Então, gente, a potência é essa aí, 660 watts ou 660 watts. Vamos lá, gente. Vamos resolver agora a questão de número 15. A questão número 15 ela fala assim para você. Em uma sala de aula, um professor forneceu 2 valores referentes às especificações de um notebook para seu aluno João e pediu para ele calcular o valor da potência elétrica desse aparelho. João, muito esperto, respondeu correto para o professor. Se os valores fornecidos foram 20 volts e 3,5 ou 3,50 amperes, então podemos dizer que a resposta de João foi de... Então vamos embora, gente. Vamos às pequenas especificações. Vamos falar aqui os comentários. Primeiramente, o que ele quer saber a questão? Ele disse para calcular o valor da potência. Potência para nós é simbolizado pela letra P. Ele deu 2 valores. Ele deu 20 volts. Esse 20 volts é aqui a nossa DDP, ou tensão elétrica, representada pela letra U. 3,5 amperes ou 3,50 amperes, isso aqui é a letra I para nós, intensidade de corrente elétrica ou corrente elétrica. Vamos sair pela fórmula de potência para resolver isso. Vamos lá? Então vamos embora. Na questão de número 15, ele quer saber o valor da potência. Como é que nós calculamos potência? Potência é I vezes U ou U vezes I, tanto faz. Potência vai ser igual. Quanto vale a letra I? A letra I para nós vale 3,5. Quanto vale a letra U? 20. Então, vamos. 3,5 vezes 20. Eu tenho 3,5 vezes 20. Faz de conta aqui que não tem o zero, depois a gente coloca ele. Então, ficaria assim. Não faz de conta também que não tem a vírgula. Vamos lá. 2 vezes 5 dá 10. Fica 0 e sobe 1. 2 vezes 3 dá 6, com 1, 7. Resposta 70. Agora, vamos lembrar do zero aqui, deste número aqui, que é o 20. Tá? Ele tem um zero, vamos baixar aqui na resposta. Então, a resposta até agora fica 700. Gente, presta atenção que aqui eu tenho 3,5, número que tem vírgula. Então, na nossa resposta aqui embaixo, devemos colocar a vírgula de volta. Tá bom? Então, vamos lá. Quantos números tem depois da vírgula? Eu tenho um número depois da vírgula. Na minha resposta, também eu tenho que ter um número depois da vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula bem aqui, que significa dizer
que eu tenho um número depois da vírgula, tá bom? Então, a minha resposta deu 70. Não tem essa história de 70,0, é 70, tá? Então, fica assim, ó, potência é igual a 70 watts. Essa é a nossa resposta. Questão de número 16 da nossa revisão. Vamos embora. Ela fala assim: dado o gráfico da tensão aplicada a dispositivo eletrônico em função da corrente obtida, calcular o valor da potência elétrica quando a DDP, diferença de potencial, for igual a 30 volts. Então, vamos dar uma olhada no gráfico. Esse aqui é o gráfico. Vamos tentar compreender aqui o nosso gráfico. Primeiramente, esse eixo aqui da nossa horizontal, ele revela os valores da corrente elétrica em ampere, não vai esquecer, sendo que os nossos valores começam, ó, bem aqui, ó, olha onde inicia o nosso gráfico, ó, presta atenção. Esse aqui é o nosso gráfico, ele vai subindo, mas ele inicia nesse ponto bem aqui, e esse ponto aqui é o zero, tá? Aí nós temos valores 2 amperes, 4 amperes, 6 amperes e 8 amperes. Esse outro eixo na vertical aqui revela para nós os valores da DDP. E esses valores em volts. De novo, presta atenção no início do gráfico, o valor da DDP é 0. Mas depois o gráfico vai subindo, os valores vão aumentando com o passar do tempo. E os valores são 10, 20, 30, 40. Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Aqui os valores. Tá. Gente, primeiramente, não esqueça. Aqui revela os valores da nossa corrente elétrica em amperes, só para relembrar. Esse outro eixo revela o valor da letra U, que é a nossa DDP, também chamada de tensão elétrica, mas ela em volts. Ela em volts. E o que ele está pedindo na questão? A questão está pedindo para o quê? Calcular o valor da potência elétrica. Ele quer saber o valor da letra P, que é a nossa potência elétrica. Isso quando a DDP for igual a 30 volts. Então, bora. Aqui, ó. Quando o valor for 30 volts, quanto corresponde esse valor? Ó, tocando aqui no gráfico. Quanto esse valor corresponde aqui para a nossa corrente elétrica? Está aqui. Quando a DDP for igual a 30 volts, a nossa corrente elétrica vai assumir o valor de 6 amperes. Então, nós temos os valores da letra U, olhando no gráfico, e temos também o valor da letra I, olhando no gráfico. Às vezes, o autor já dá o valor direto para você, assim como nós resolvemos outras questões, que durante a nossa leitura, ele deu o valor da DDP e deu o valor da corrente elétrica. Algumas outras questões, ele fornece um gráfico e nós vamos obter os valores conforme o gráfico. Neste nosso exemplo aqui, nós obtivemos o valor do 30 volts e do 6 amperes, tá bom? Um valor está ligado ao outro, já que estamos falando de gráfico matemático. Vamos lá. Vamos calcular aqui o valor da potência elétrica. Primeiramente, vamos colocar a fórmula da potência. Potência elétrica é igual a corrente elétrica vezes a tensão elétrica. Então, fica potência elétrica igual o valor da corrente, 6. O valor da DDP, 30. Posso dizer que a potência vai ser igual. Colocar no borrãozinho bem aqui perto, ó, 30 vezes 6. Multiplicação simples. 6 vezes 0 dá 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 6 vezes 3 ou 3 vezes 6, 18. Resposta, 180. Então, o valor da nossa potência aqui, utilizando o gráfico para ajudar a calcularmos,
é igual a 180. Agora vamos resolver a questão de número 17 da nossa revisão. Lembrando que a questão de número 17 ela fala sobre potência e vamos usar a fórmula exclusiva de potência, tá bom? Vamos embora. A questão fala o seguinte para você. Um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um componente eletrônico e, usando um voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do mesmo, obtendo o gráfico abaixo. Pode-se dizer que quando a corrente elétrica assumir o valor de 0,4 amperes, a potência elétrica desse componente vale... Esse aqui é o gráfico que ele deu para você, tá bom? Vamos lá, começando lá pela questão. As primeiras observações. Ele diz para você que quando a corrente elétrica I assumir o valor de 0,4, quanto vai valer a potência que passa por dentro desse equipamento? Potência simbolizada pela letra P. Olhando aqui o gráfico, vamos lá. Esse eixo aqui na nossa horizontal revela a intensidade de corrente elétrica em amperes. Esse outro eixo revela a DDP, ou tensão elétrica em volts. E esse aqui é o gráfico que ele está mostrando para você. Ó. Esse aqui é o gráfico mostrado para você. Lembrando que aqui, ó, bem aqui nesse início, aqui, ó, nesse pontinho aqui que eu estou colocando aqui, é o início do gráfico. Tanto para DDP é 0, quanto para a corrente elétrica é 0, o seu início, tudo bem? Então, vamos embora. Isso aqui é só para você prestar atenção na questão. Vamos embora. Vamos lá. O que ele quer saber? Ele disse o seguinte. Quando a nossa corrente elétrica for 0,4, quanto vale a potência? Mas para encontrar a potência, temos que ter outro valor, tá? Vamos olhar aqui o gráfico. Está aqui o gráfico que ele mostrou para você. A corrente elétrica é mostrada nesse eixo aqui. Aonde está o 0,4? Ó, presta atenção. 0,4 está bem aqui. E quando o componente assumir o valor de 0,4 de corrente elétrica, vamos acompanhar aqui no nosso gráfico quanto corresponde esse valor na nossa DDP. Tá? Quando a corrente elétrica for 0,4, a nossa DDP, representada pela letra U, vai valer 4 volts. Então, quando a corrente for 0,4 amperes, podemos dizer que a DDP vale 4 volts. Esses são os valores que são importantes nós termos para calcular o valor da potência. Vamos lá? Então, vamos embora. A questão quer saber quanto vale a potência do equipamento quando a corrente assumir o valor de 0,4 amperes. Então, fica assim, ó, fórmula da potência. Potência é I vezes U. Potência vai ser igual. A letra I vale 0,4. 0,4 vezes a letra U vale quanto? Ó, olha aqui a letra U, quanto é que vale? É só acompanhar o gráfico. Ó, tá aqui, ó, só acompanhar o gráfico, presta atenção. Em 0,4, a nossa DDP vai valer 4, só acompanhar o gráfico. Então, é 4. E vamos fazer a nossa multiplicação. Eu tenho 0,4 vezes 4. Multiplicação direta, esquece da vírgula. 4 vezes 4, 16. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Um único número depois da vírgula. Então, na resposta, que é 16, eu tenho que colocar a vírgula de volta. Eu vou colocar a vírgula bem aqui. Por que bem aqui? Porque eu tenho apenas um número depois da vírgula, se eu colocar essa vírgula aí. E essa aqui é a nossa resposta, 1,6. Então, a potência vai ser igual a 1,6 watt ou watt. Tá bom? Forte abraço, gente!